Eu acredito que minha inspiração com a fisioterapia veio quando meu pai teve um AVC na década de 70 e não tinham profissionais aqui em Fortaleza. Ainda não tinha ali o profissional especializado, tinha um técnico, era o senhor Franklin. E esse cara era que fazia a reabilitação de quem tinha AVC aqui em Fortaleza. Meu pai era do interior. Eu também ainda morava no Iguatu e eu tinha que aprender aquelas técnicas com o seu Franklin. E aprendi essas técnicas com ele e voltamos para o Iguatu. Meu pai era médico, aí eu não sei se era ele, era a inteligência dele. O fato é que ele me elogiava muito. Ó, você tem uma mão boa, você tem coisa aqui que é melhor do que seu Franklin e tal. E aquilo ali, eu me sentia bem pra caramba, fazendo aquilo com o meu pai, né? Daí no ano seguinte, a gente veio para Fortaleza para fazer vestibular. A minha dúvida era já entre fisioterapia e educação física, medicina, mas eu acredito que esse fato aí da reabilitação do meu pai, e que ele ficou bem, graças a Deus, eu acredito que isso tenha motivado para que eu ingressasse na fisioterapia. E na fisioterapia, já concluindo ali a faculdade, que é um problema que eu alerto muito para os estudantes de hoje, que terminam a faculdade e não sabem o que fazer. E esse é o grande problema, é você não pensar lá durante a faculdade o que fazer no primeiro dia que terminar a faculdade. Então, se você fosse programar só depois, quando terminar o negócio, aí o tempo passou, a oportunidade passou, então você tem que começar a pensar antes, a exercitar antes. Aliás, quem não pensa com antecedência, quem quer empreender e não pensa lá na frente, alguns anos à frente, com certeza vai ter grandes dificuldades de acerto, né? O conselho que fica aqui é esse, procure ali, faltando um ano e meio para a faculdade, já saber qual vai ser o seu direcionamento, já saber qual é a pós-graduação que você vai fazer, qual é a formação que você vai fazer, que com certeza você vai antecipar a tua independência financeira, principalmente na fisioterapia, que a fisioterapia não existe emprego, não tem segurança para o fisioterapeuta aqui no Brasil. Então são poucas as oportunidades. Então, obrigatoriamente, o fisioterapeuta ele tem que ser um empreendedor. Então eu me formei e fui para São Paulo porque eu já sabia o que iria fazer lá em São Paulo. Já tinha conversado com algumas instituições para me receber como estagiário. Não havia pós-graduação naquela época. E aí eu fui fazer o estágio numa clínica especializada em joelho, que era a clínica do Dr. Marcos Martins Amatuzzi, que era o cara que trouxe a escola leonesa da França, a escola de joelho, para o Brasil, e o Alabama Sports Med, que também era a escola mais renomada dos Estados Unidos, era James Andrew, Karen Middleton. Então o Dr. Amatuzzi trazia essas novidades para o Brasil e eu estava lá dentro da clínica com eles, passei um ano. E daí que eu voltei para Fortaleza, já em final de 85, eu voltei com aquele negócio na testa, é o especialista em joelho. Isso era uma grande inovação, né? Era uma ousadia o fisioterapeuta dizer que vai trabalhar só com uma articulação, porque não havia essas especialidades. Então todo mundo atendia neuro, respiratória, traumato, ortopedia, era tudo dentro da clínica. E aí eu volto para Fortaleza e levanto a mão e digo, olha, eu só atendo joelho. Isso foi uma revolução, realmente, mas como eu vinha de uma boa referência, quem me procurou aqui em Fortaleza foram os ortopedistas, que queriam saber como era o protocolo do Amatuzzi. E aí começa a minha história, e a minha história é que joelho é fisioterapia esportiva, e com isso foi um degrau para eu ir para
o Ceará, para o Fortaleza. Na verdade, naquela época não tinha a clínica dentro dos clubes de futebol, e eu atendia os jogadores do Ceará na manhã, à tarde eu atendia os jogadores do Fortaleza e à noite eu atendia os jogadores do Ferroviário, de forma que eles não se encontravam, porque essa briga ela é eterna, né? O esporte também ajudou muito, porque aí a mídia era a mídia espontânea, era a única mídia que tinha, né? Então era rádio, televisão, jornal, eu estava sempre ali nessa mídia espontânea, e já tinha aqui nossa clínica de fisioterapia esportiva, e com isso vieram os atletas do vôlei de praia, atletas medalhistas, atletas campeão do mundo, tudo graças ao esporte. Isso já na década de 90. A fisioterapia esportiva, ela incentivou muito a gente a procurar recursos da fisioterapia manual, porque a gente acompanhava o atleta no vôlei de praia, no futebol de salão, que também eu participei aqui com o Sumov, Banfor, que foram times que eram campeões, campeão nacional. Eu acompanhava todos esses times, e quando chegava na viagem, você não podia levar o recurso que você tinha, um laser, a eletroterapia, não tinha. Então você tinha que usar as mãos, e nós não tínhamos ainda as formações em fisioterapia manual. Foi aí que, em 1997, eu comecei a fazer osteopatia, quiropraxia, cadeias musculares, cíliacs, Mackenzie, e por aí vai. Fiz todas as formações que tinham em fisioterapia manual, e isso ajudou muito, né, no resultado dos atletas. Foi com esse currículo que eu fui convidado para ir para a Europa, para o Galatasaray, onde eu fiquei lá uma pré-temporada era o Jardel, Tafarel, tinha Adi, Popesco, eram atletas de nível mundial, reconhecido e tal. Isso foi muito importante para a gente. Para mim, a convicção, eu me lembro chegando para a pré-temporada na Espanha, nas Ilhas Canárias, e quando eu dei conta que eu estava chegando no local, isso em 2000, e eu não tinha nenhum aparelho, e eu tinha sido contratado por esses atletas. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Se nós vamos para as Ilhas Canárias, o Galatasaray, eu não estou na sede do Galatasaray, que poderia ter alguns equipamentos, alguma coisa, nós íamos para uma pré-temporada. E aí foi quando caiu a ficha da importância da fisioterapia manual, e a gente chegou lá, fizemos essa pré-temporada, foi um sucesso. Aí eu fui para a Turquia, acompanhei mais um mês, 2 meses o Galatasaray e voltei. Quando eu voltei convicto de que a fisioterapia manual era uma grande arma para a fisioterapia, e foi aí que nós criamos o primeiro Congresso Internacional de Fisioterapia Manual. E nesse primeiro Congresso de Fisioterapia Manual, como eu estava muito entusiasmado, era um entusiasta da fisioterapia manual, eu queria divulgar isso para o Brasil inteiro, como era importante, nós convidamos os profissionais mais renomados do mundo em fisioterapia manual, e convidamos aqui, foram 16 convidados da Europa e dos Estados Unidos, e esses caras vieram para Fortaleza, para o centro de convenções, e eu achei pouco que somente 2.000 pessoas iriam assistir esse congresso, e aí resolvi alugar um satélite, e aluguei o satélite, e assim nós transmitimos o primeiro congresso no Brasil, transmitido ao vivo. Fomos nós que fizemos a loucura de ir lá na Embratel e alugar um satélite. Nós não, quem se comprometeu com o negócio fui eu, quem se ferrou com o negócio fui eu, mas transmitimos esse congresso para 16 universidades no Sul e Sudeste. E para essa imagem chegar nessas universidades, eu tive que ir na Faculdade de Fisioterapia, eu comprei a antena parabólica e a universidade instalava a antena.
mas a compra foi nossa. Nós compramos em Curitiba, numa fábrica que fez um preço bacana, e aí as faculdades montavam. Mas o fato é que em 2001 nós transmitimos esse congresso e aí nós tivemos mais 3 mil naquela época. Imagina, um congresso de fisioterapia numa época que haviam apenas 98 faculdades de fisioterapia aqui no Brasil. E nós conseguimos 5 mil pessoas. Então eu penso que esse congresso foi um grande degrau para o crescimento da fisioterapia manual, para a qualificação dos profissionais em traumato-ortopedia. E aí esse congresso nós fizemos 5, 6 edições. E para o fisioterapeuta que está assistindo aqui, o objetivo desse congresso era divulgar as técnicas de fisioterapia manual, mas eu queria me lançar para o Brasil. Eu sabia que eu ia para São Paulo, eu ia voltar para São Paulo como profissional e eu precisava me lançar, eu precisava fazer com que as pessoas, os colegas me conhecessem para acreditar nos meus projetos. E foi isso que aconteceu quando eu fui para os Estados Unidos para ir buscar alguns equipamentos para montar um programa de fisioterapia que não existia ainda no Brasil. E esse programa mudava toda a rota que eu já tinha seguido até 2004. A minha rota era em fisioterapia esportiva, fisioterapia manual. Só que a fisioterapia manual, essas técnicas, elas são muito boas para a coluna. E a gente enxergou que no Brasil não tinha clínica específica em tratamento para hérnia de disco, para dor crônica na coluna vertebral. Eu fui para Belo Horizonte, fui para o Rio, fui para São Paulo e bati na porta das melhores clínicas dessas cidades e, na verdade, eu estava fazendo uma pesquisa qualitativa para saber se havia ou não alguma clínica, algum grupo que fizesse esse tipo de trabalho. E nessa época, em 2005, quem fazia esse trabalho eram médicos, era cirurgia, ou era medicamento ou grande cirurgia. Eu enxerguei que tinha um gap enorme no nosso país, não só no nosso país, mas no mundo, né? Agora, em 2005. E aí eu resolvi criar um programa de tratamento, fui para os Estados Unidos, importei alguns equipamentos, como a mesa de tração, a mesa de flexo, já tinha a osteopatia. E a gente estava dentro de uma academia que era a personal. Então, exercício, mesa de tração, mesa de flexo e fisioterapia manual. Eu estava com o negócio na mão, eu estava com o subgrupo na mão, sem ainda conhecer os subgrupos para dor na coluna. Depois é que a ficha caiu, que eu tinha acertado ali no alvo. Só não sabia era subgrupar, mas a gente estava com todo o arsenal para um bom tratamento de coluna e que aí ao longo do tempo, com mais 3, 4 anos, esses artigos começaram a chegar com mais frequência no Brasil e no mundo, porque a prática clínica baseada em evidência, ela é nova, então não havia se propagado ainda, e aí nós começamos sim a aderir à prática clínica baseada em evidência e baseada nos subgrupos, e dessa forma a gente começou a encaixar os nossos pacientes, a dor do paciente em cada um desses tratamentos, e é por isso que nós estamos aqui, o ITC está fazendo esse ano 20 anos de sucesso, 20 anos de vanguarda, porque o programa foi ancorado em tecnologia e na prática clínica baseada em evidência. Com isso, a gente criou a primeira franquia de fisioterapia do Brasil, que é a do ITC, e essa franquia ela fez e faz sucesso até hoje. Em 2014, eu, no receio ali de que outros grupos viessem a formatar franquias, eu fui para São Paulo e conversei com o Thiago Fukuda para que ele tomasse a frente de uma nova franquia, dessa vez
essa franquia seria sobre joelho, tratamento de joelho, reabilitação de joelho. Ele topou o desafio, aí veio aí a segunda franquia com muito sucesso, que também até hoje nós estamos divididos, né? Nós somos franqueadores da técnica de coluna com o ITC, franqueador com o tratamento de joelho, mas nós temos as nossas clínicas próprias. Então o grupo hoje ele é dividido, uma parte dá suporte aos franqueados, outra parte vai para o crescimento das unidades próprias, e hoje a gente vai aí com mais de aproximadamente 50 clínicas próprias espalhadas pelo Brasil, concentrada mais na região sudeste. Essa história toda, ela não é coisa bonita, tem fracassos, tem muitos aplicativos que a gente lançou e que não deu certo, tem estrutura de tecnologia que deu certo, investimos em 3 softwares, só no terceiro a gente veio acertar, que foi o SCAL. Investimos em aplicativos para ajudar o fisioterapeuta, isso em 2018, mas o fisioterapeuta não entendeu. Contratamos aqui o Parque Tecnológico da Unifor, fizemos um grande investimento. Naquela época eu estava querendo fazer aqui, nessa sala aqui, reunido com os diretores do Parque Tecnológico, a gente estava criando uma IA. Eu queria criar uma IA. E aí, trabalhando, essa IA era para resumir artigo científico. Eu queria ser o propagador do resumo de artigo científico no Brasil. Eu queria enveredar para esse lado aí, tentamos pra caramba, e eu não imaginava que essa briga em 2018 ela já tinha iniciado com a IA, que aí a coisa só veio acontecer para todo mundo, né? Veio em 2022, ali dezembro de 22, que a OpenAI lançou o GPT, mas em 2018 a gente já estava aí na cola, mas fizemos alguns algoritmos que esses algoritmos eles ajudaram demais e ajudam no tratamento para coluna vertebral. E aí veio pandemia. A pandemia é um grande aprendizado, alguns aprenderam, outros sofreram, outros morreram, mas quem aproveitou ali como experiência, que eu acho que de qualquer forma todos tiveram grandes lições com a pandemia. A nossa lição é que a gente já viu e enxergou a fisioterapia como um negócio grande, que é o grande defeito dos fisioterapeutas, é não pensar grande, não enxergar a coisa como uma grande capacidade, não se valorizar como médicos se valorizam, como dentistas se valorizam. Então, na pandemia, a gente aprendeu tudo isso e aí a gente já saiu dela para uma possível fusão com uma grande empresa de São Paulo da área de saúde, e que graças a Deus essa fusão não aconteceu. Envolvia muito dinheiro, mas mudar o contrato na hora da assinatura, houve uma mudança, eu não concordei, eu enxerguei junto com o meu time que a gente poderia chegar a esses valores, a esse crescimento de forma independente. Ia ser mais duro, mas a gente ia conseguir crescer. E aí passaram 2 anos depois que saímos dessa fusão e a gente conseguiu ajustar o nosso barco e nós estamos nesse exato momento em crescimento exponencial. Já crescemos 2 vezes mais desde quando saímos dessa negociação, estamos em processo de expansão, e tudo isso por uma crença de que vale a pena a fisioterapia, vale a pena investir na fisioterapia, desde que você tenha todos os processos administrativos, você siga, né, a cartilha da administração, a cartilha da gestão. Ser um bom profissional, ter um bom currículo, ter bons resultados é obrigação. Quem não tem, não vai crescer. Se você não tem currículo e se você não tem essa convicção que vai dar resultado para o seu paciente, pode ter certeza, você não vai crescer.
Agora, se você tem essa convicção, se você tem essa raiz, que é um currículo bom, agora coloque aí, envelope isso aí com uma boa gestão. Algumas torres, como a torre do marketing, a torre do comercial, a torre do treinamento e desenvolvimento, essas são as torres aí mais importantes para você gerir seu negócio. Se você não sabe gerir, contrate alguém, converse com alguém da sua família, faça alguma coisa para que esse envelope do seu currículo e do seu resultado, ele fique muito bonito, tenha uma boa apresentação para que você possa crescer. Tem que crescer obrigatoriamente. Você tem duas formas aqui, ou crescer ou vender. Se você não cresce, você quebra. Então, obrigatoriamente, o teu negócio ele tem que crescer, e isso não é só na fisioterapia, não. Então, você tem que crescer ou dentro do seu próprio negócio, expandir, ou escalar, que é a melhor forma. Se pergunte sempre como escalar o seu negócio. Escalando, você vai poder tirar férias. Escalando, você vai poder ter o direito de adoecer. Escalando, você vai dar atenção mais para a sua família. Escalando, vai ter gente que vai trabalhar para você, seja em parceria ou sendo contratado. Essa é a nossa filosofia, foi assim que a gente chegou aonde chegou, e hoje somos a maior empresa de fisioterapia do Brasil, é a maior rede de clínicas próprias do Brasil, é a rede de maior faturamento do Brasil, e o mais importante, fazendo tudo isso com ética, com prática clínica baseada em evidência. Com essas palavras, eu desejo a você um feliz Dia do Fisioterapeuta.